Nós falaremos sobre isso com o Sergei Cobra e com o Cristiano Jucadar. São dois advogados criminalistas renomados, conhecidíssimos. Nós falaremos ponto a ponto do que foi esse julgamento. Aliás, vamos falar agora. Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês no telão do que falaremos. Vamos lá? Na 3 aqui, meu cara de gato, nosso cinegra deste domingão. Bota no telão aqui, meu DTV de hoje. Sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre a acusação contra Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o principal denunciado, com ele mais 7 denunciados, e são esses os crimes que, segundo o Ministério Público Federal, praticaram esses denunciados. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Aqui esses outros dois, golpe de Estado e deteriorização do patrimônio tombado. Tem mais, hein? Vamos saber quem foram os denunciados? Muda a arte aqui para mim, meus amigos. Bolsonaro, Braga Neto, Alexandre Ramagem, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Augusto Heleno e Anderson Torres. Estamos falando de pessoas importantes. O candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto, o ex-diretor-geral da ABIN, acusado de ter feito uma ABIN paralela, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordem e é o delator desse caso, o Paulo Sérgio Nogueira, que era o ex-ministro da Defesa, portanto, aquele que conversava com as Forças Armadas, o Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, e Anderson Torres, se lembram dele, ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública no dia 8 de janeiro. Vem para cá, já quero receber o nosso queridíssimo Sergei Cobra conosco no Tá na Roda deste domingão. Sergei, bem-vindo, boa tarde, é uma honra te receber. Você participou conosco justamente no dia 3, na terça-feira, que foi o dia do julgamento, que começou esse julgamento e que se encerrou na quarta-feira e que teve ali a denúncia recebida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nós participamos e acompanhamos um julgamento extenso com uma manifestação, primeiro, do ministro relator lendo ali o seu relatório, depois com a oportunidade das manifestações tanto da acusação, que era do Paulo Gonet, procurador da República, quanto dos 8 advogados e depois com os votos dos ministros. Sergei Cobra conosco e também Cristiano Jucadar participarão conosco dessa rodada aqui sobre esse julgamento. Quero as suas primeiras considerações sobre isso, Sergei. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Kobayashi. É uma honra e uma alegria estar aqui com você. Eu estava acompanhando o debate há pouco, ilustres convidados. Muito bom, viu? Muito bom o debate. É bom ver moderação, é bom ver consequência de um debate, de pessoas pensando, sem preocupação com os likes, né? Eu gosto disso, adoro. Vi muitas ponderações interessantes e com relação ao nosso tema, infelizmente eu não vi muita coisa nova do que eu já vi no julgamento do Mensalão, da Lava Jato, as questões de forma sendo relegadas a um segundo plano, justamente para ver quem é o inimigo de plantão. Isso é muito deletério para a nossa democracia. O jornal Estado de São Paulo hoje fala em editorial que o Supremo também será julgado. Mas o que eu convido à reflexão é que as instituições, elas acabam se acovardando diante dessa situação. Não a advocacia. A advocacia luta, briga, é mal falada, só que não encontra respaldo no Ministério Público, muitas vezes, e também no Judiciário. Precisamos encarar as formas tanto quanto o conteúdo. Não existe nada que não respeite os ditames legais que possa dar certo. No futuro, tudo isso vai ser questionado como foi no passado, como foi nos outros casos de repercussão, porque as pessoas só estão interessadas em punir aqueles que estão sendo a bola da vez, digamos assim. Isso é muito ruim. Por que os outros ministros não falam: ô, meu caro ministro, o senhor não pode julgar esse processo, o senhor faz favor de partir para o outro? Não tem só um caso no Brasil, tem vários casos. E a gente precisa, de uma vez por todas, falar isso com todas as letras. Doa quem doer. Sabe por quê? Sob pena de, no futuro, nós não termos mais uma formalização de justiça. Muito bem. Boa tarde, Cristiano Jucadar, meu amigo, presidente da Abracrim São Paulo, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Está aqui, professor de Direito Penal, advogado renomado também. Muito bom te receber, meu amigo.
Obrigado, Coba, obrigado aí pelo convite, cumprimento a meus colegas aqui de bancada, aos telespectadores. O que nós pudemos ver nesse julgamento, Coba, acho que foi um show de parcialidade, um show, como disse o Sergei, de ofensas a princípios processuais, a forma. Nós demos desde juiz incompetente para julgar a matéria, delações com problemas sérios de própria existência, né, com ofensa a vários princípios, ofensa a princípio de direito de defesa, ao qual foi nitidamente restrito. Enfim, eu vejo isso com relação à forma, como disse o Sergei, mais um grande problema, tal qual foi a Lava Jato. Né, tal qual foi o julgamento do Lula, onde você teve atropelamento de direitos e garantias fundamentais em prol de um julgamento que é quase um julgamento político. Tem a parte jurídica, existem problemas que tiveram realmente naquela conduta, especialmente no 8 de janeiro, mas o julgamento tem extrapolado esse mérito e lesando o processo e toda a credibilidade do judiciário. Então vamos começar? Hoje nós vamos dissecar o que foi esse julgamento ponto a ponto com os nossos especialistas. Além do Cristiano e do Sergei, o Fábio, advogado criminalista, a professora Priscila Silveira, uma das mais conceituadas professoras de Direito Penal, além de também advogada criminalista. Vamos começar falando justamente da competência. Quem deveria julgar este caso? É o STF? Sendo o STF, é o plenário ou é a turma? Sendo na turma ou no plenário, podem participar Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, que tiveram ali as suas suspeições arguidas pelas defesas ou impedimento. Enfim, vamos entender? A gente separou um trechinho de alguns trechos desse julgamento que falam justamente sobre a questão da competência do julgamento no STF. Vamos acompanhar. Essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. E o princípio do juiz natural exige pré-constituição e estabilidade. Porque se houver alteração de competências de acordo com o nome do eventual denunciado, ou de acordo com a cor da capa do processo, ou de acordo com a data, nós temos o risco de vulneração a outro princípio fundamental, conexo ao do juiz natural, qual seja o da isonomia. Vamos começar, Sergei. 2 votos diferentes aí a respeito da competência. Neste caso em específico, estava discutindo se deveria ser julgado na turma ou no plenário do STF. Mas a pergunta que eu te faço é, seria o STF competente para julgar esse caso? E aí? Não seria, não é e nunca foi. Na verdade, a criação do foro privilegiado, lá atrás, era uma espécie de colação, né, de uma série de privilégios que se revelou depois como algo contrário à pessoa que está sendo acusada. O foro privilegiado já não devia existir, já começa por aí. Podemos falar de foro privilegiado para o presidente da República, que está atuando. Aí não dá para ele se defender em Curitiba, lá em Maceió, então ele precisa ter um foro. Então já não devia existir. Então o Supremo andou com esse passo muito ruim. Agora o foro privilegiado virou uma espécie de armadilha para quem o tem. E, na verdade, é claramente inadequado nesse caso. O presidente não tem foro. Ele não é mais, o ex-presidente não é mais, não tem o cargo. Assim como outras pessoas envolvidas. O que acontece, hoje eu citei o editorial do Estado de São Paulo, o pessoal fala muito em ditadura do judiciário. Tá uma ditadura. Os discursos, cada palavra que é usada, não é o que você fala, mas é como você fala. Sim. Então, cada palavra utilizada parece que é um castelo que se rui e ninguém mais pode discutir nada. O Estado de São Paulo fala em abastardamento do Poder Judiciário. É um judiciário caduco, é um judiciário que não se reinventa, não entende, não se sensibiliza com decisões. Por isso que dá 14 anos para a mulher do batom, por isso que não está interessado
no foro, fala, não, a partir de agora vai ser aqui na turma. E o faz assim, sem nenhuma vergonha. E o que é pior, meus caros debatedores, os outros ministros não se insurgem. Você falou em caso de suspeição também, que é outro assunto. Sim. Os ministros, por que os outros ministros não falam? Não, o senhor não pode julgar esse processo. Ministro Toffoli, o senhor não poderia ser julgador no caso do Mensalão. O senhor trabalhou com o José Dirceu. Ministro fulano, o senhor tem um envolvimento aqui. Matéria de competência e suspeição são matérias de ordem pública. Elas não podem ser superadas. O ministro Fachin, em 2001, levou um caso da Lava Jato para o plenário. Justamente por conta da repercussão e tudo mais. E foi julgado no plenário. Nós não podemos depender da vontade de um juiz, porque o ministro do STF nada mais é que um juiz de direito. Quem disse que ele pode decidir onde fica o processo? Onde que está escrito isso? Ah, não, mas o regimento permite. O regimento é maior do que as nossas necessidades enquanto julgador? Então a gente fica com essa preocupação. Porque se o Ministério Público também não se insurge, o Procurador-Geral da República vai falar, não, vai ser no plenário. Eu, se fosse ministro do STF, eu falo, não, senhor, aqui não vai julgar. Por que isso, Kobayashi? Porque a gente está acostumado a deixar que essas situações se perdurem ao longo do tempo. E aí, Cristiano, um dos argumentos, na verdade o principal argumento para manter o julgamento na turma foi uma mudança regimental no STF em dezembro de 2023. Portanto, depois dos fatos, depois que já estava instaurada a investigação sobre o 8 de janeiro, depois que já havia muito avanço, inclusive, no que virou essa denúncia e depois o processo. E aí a fala do ministro Flávio Dino é justamente contra os casuísmos. Só que em um contexto em que o regimento mudou com o carro andando, trocou o pneu com o carro andando. Como é que você vê? Essa mudança regimental deveria se aplicar para um caso que já estava em trâmite na corte, depois de muitas decisões cautelares, no caso, né, do ministro Alexandre de Moraes, contra muitos desses que agora são réus, mas que estavam como investigados? E aí? Em tese, uma norma processual, ela se aplica de imediato. A questão, como bem disse o Sergei, é que o regimento não pode estar acima da legislação. Então eu vejo um vício nessa alteração do regimento, que isso daí deveria ser matéria de ordem legislativa, uma matéria para ser discutida na Câmara, no Poder Legislativo. O ministro Marco Aurélio é um grande crítico dessa questão, dessa extensão, dessa competência. Eu vejo isso como uma casuística muito grande, porque também se fosse julgado no Supremo, era para ser julgado pelo plenário. Então, para tentar dar um ares de preservação do direito do duplo grau de jurisdição, eles estão julgando na turma para que possa haver um recurso para o plenário. Então, eu vejo aí que restringir um direito dos acusados de exercer de ser julgado em primeira instância, de ver o seu recurso analisado pelos tribunais e, por último, STJ, STF, e eles estão fazendo um julgamento casuístico e oportunista. Quero a opinião do Fábio e da Priscila também. Pri, você acompanhou esse julgamento aí também aqui na programação, no Linha de Frente, debateu esse caso. Uma das aflições das pessoas que estavam sendo julgadas ali na primeira turma é justamente porque na primeira turma estão os três que eles dizem que não podem participar. Então, na primeira turma, há o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino e o ministro Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, inclusive, presidente da turma. Ou seja, para a defesa, haveria ali uma tendência contra os denunciados. O ministro Flávio Dino, que era ministro da Justiça quando dos atos do 8 de janeiro, participou nesta condição das primeiras medidas ali de investigação, determinou o interventor, foi ele quem indicou o Capelli para interventor da segurança no Distrito Federal. Ele era o chefe da Polícia Federal, né, como ministro da Justiça, então já teria participado, né, do caso. O ministro Alexandre de Moraes seria uma das vítimas, ainda que vítima secundária, porque para
exterminar o Estado de Direito, se assassinaria o presidente, o vice e o ministro Alexandre de Moraes. Então ele também seria uma das vítimas e isso também contaminaria ali a sua lisura, a sua independência para votar. E o ministro Cristiano Zanin, eu acho que de todos esses o argumento mais fraco, porque foi advogado do ex-presidente. Como é que você vê, Priscila? A gente só tem um problema. O Código de Processo Penal, quando ele vai falar de suspeição, ele tem lá um rol que, obviamente, ele fala amizade íntima, ele fala inimizade, né? Então, eu não estou dizendo que eu concorde com o Código de Processo Penal, porque eu acho que, muito embora não esteja descrito, é óbvio, e me parece mesmo óbvio, porque quando a gente fala de impedimento, no impedimento, o Estado tem certeza que a pessoa vai pender para um lado. E ali, no Código de Processo Penal, né, no artigo 252, ele traz uma relação que não pode ser, não tem nenhum momento de trazer elasticidade. Então, eu tenho parentesco. O Estado tem certeza que aquele magistrado vai pender para um lado. Já os casos de suspeição, que foram aqui colocados, o Estado não tem essa certeza. Tanto é verdade que o próprio juiz pode arguir essa suspeição. Só que o problema ali, nessa arguição, a gente tem também no Código de Processo Civil, já que o Código de Processo Penal, quando ele não fala nada, ele fala, a gente usa o Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil ele fala foro íntimo. Então, para a arguição do foro íntimo, os ministros deveriam arguí-lo. Então, eu não estou dizendo que não é, porque, claro, se ele é advogado, se ele é vítima, se ele atuou, você acha que ele vai falar, não, olha, eu sou vítima, mas eu vou julgar contra, porque eu sou... Não tem como você se despir da sua função ali. Sim. Então, me parece óbvio que a gente já tem até uma pré-condenação à vista. O problema se esbarra no que está descrito no Código de Processo Penal, quando ele fala dos casos de suspeição, e ali nós não temos nenhum deles que poderia fazer com que, de pronto, saíssem os julgadores. O que diferencia, para a gente explicar para a nossa audiência de maneira mais, né, assim, tranquila, porque nem nós, advogados, é muito complicado esse tema. Porque o impedimento, eu repito, no impedimento ele não pode atuar. Então eles nem poderiam estar julgando. E ali nós não temos causas nenhuma. Já a suspeição, que fique claro, é óbvio que o Estado entende que ele vai pender por um lado, mas precisa ficar descrito. E ali, eu acho que os ministros não entendem que teriam pender por um lado nesse julgamento. Embora a gente está aqui falando, né, que provavelmente isso acontecerá, ferindo aquela questão do sistema acusatório. Juiz imparcial, né, juiz natural, enfim. Você concorda, Fábio? Bom, primeiro, o que eu gostaria de constatar aqui, nós temos um relatório final da Polícia Federal de 880 páginas, uma denúncia de 272 páginas, e é gostoso quando a gente está num ambiente igual esse, que essas pessoas tiveram acesso e não estão aí falando ao vento, como a gente está vendo muitas colocações. Aqui é alto nível, meu amigo. Se acostuma. Aqui a felicidade assim. A gente poder visualizar isso. Então, isso é de suma importância para a gente partir desse prisma. Vou partir do prisma da posição do professor Auri Lopes, né, que ele diz que punir é democrático, punir é necessário, mas que deve ser observado as regras do jogo, né? Então, mesmo eu tendo os meus posicionamentos, eu não me quedo a essa situação, a não ter adotar uma legitimidade das questões processuais. Muito bem levantou o nosso presidente da Abraquim a questão da duplicidade, a possibilidade de recurso. Levando a possibilidade de recurso ao plenário, eu também acho que, a certo ponto, também vai garantir a esses réus, a possibilidade de rediscutir a matéria. Mas a gente estava falando aqui do Alexandre de Moraes... Mas, é uma possibilidade de recurso bem diminuída. É uma possibilidade, mas não é aquela possibilidade. Só que ninguém pode fazer um habeas corpus, lá no plenário, Koba, nós também temos novas suspeições a ser arguída. Temos um terrivelmente evangélico. Mas, meu caro, você me permite também fazer uma intervenção? Porque eu gostei desse ponto. O problema é o que está sendo discutido nesse caso, é o direito de defesa, lato sensu. No passado, você falou de habeas corpus. Quando a gente entrava, aqui que tudo criminalista. Eu tenho quase 30 anos. A gente entrava com habeas corpus na turma, se perdia, a gente podia ir para o plenário. Não pode mais. Não pode. Então, quem disse que vai para o plenário? Estão falando em embargos de divergência, mas teria que ter 2 votos contrários. Parece que só o Fux é que vai votar contrariamente. Então não pode ir para o plenário? Então tudo tem a ver com tirar o direito de defesa. Sim. Sempre quando está em jogo o direito de defesa, ele é sempre em jogo a democracia. solapado. Está em jogo a democracia. Ninguém está dizendo que eles são inocentes aqui. Não estamos entrando no mérito. Ninguém, né? Não estamos inocentando. Até porque não vão fazer de herói certas pessoas também. Sim, claro. Até a própria moça do batom reconhece que errou.
Nós não estamos aqui colocando ninguém como Marte. Nós estamos colocando como Marte o processo penal, a Constituição. Porque amanhã ou depois você está na tua casa, entra um policial sem mandado, entra uma situação... Ah, mas aí eu quero. É o que aconteceu com o povo da Lava Jato, que criticava muito lá atrás. Sim. Falava tudo e todo mundo dizia assim, isso é uma mera questão processual. Imagina uma firula, se vai julgar em Brasília ou em Curitiba, tanto faz. Por quê? Porque eu quero essa pessoa presa. Eu quero essa pessoa presa. É o que está acontecendo com o Bolsonaro também. Inverteu, né? Muita gente quer ele preso e muita gente se ressente de não ter lutado lá atrás. É aquela velha história, né? Se todo mundo prestasse atenção nos direitos, das garantias, Sim. a gente teria uma nova realidade hoje.